A paz do Senhor, tios, tias do Ministério Infantil, aqui é tio Isaías, e hoje eu vim falar sobre um tema muito importante, bastante relevante, atual, que é sobre as nossas emoções. E eu preparei um material todo especial, totalmente bíblico, para você trabalhar com as suas crianças e tratar sobre essa questão das emoções com as suas crianças de forma totalmente bíblica, de uma forma simples que elas vão entender e com princípios bíblicos. Isso é muito importante. E já, antes de começar, te peço para se inscrever no canal, deixar o seu like, o seu comentário, se você gostou, se você quer algo que ainda não temos aqui no canal, algum material que você precisa, um tema que você quer trabalhar, mas não encontra nenhum material, que o Isaías pode te ajudar, então deixa a indicação aí nos comentários e vamos lá para o vídeo. Eu preparei aqui para você um material completo, quero logo começar te apresentando esse painel aqui, esse mini painel, e esse mini painel aqui, ele, esse mini painel aqui, ele é duas folhas A4, certo? Aí você vai colar as duas folhas A4 e ele vai ficar nesse tamanho aqui. Você pode usar ele como decoração para o teu momento de aula, quando você for ministrar sobre o tema Jesus cuida das minhas emoções, que é o tema dessa lição que eu preparei, todo especial aqui para vocês. Vamos começar aqui criando um momento de interação com as crianças, usando o nosso termômetro das emoções. Esse arquivo aqui está pronto para você imprimir, junto com todos os outros. Tá com uma falhinha aqui, mas foi porque caiu um pinguinho de água no meu arquivo, mas seu vai vir perfeito. Certo? O termômetro das emoções, eu destaquei aqui algumas emoções que as crianças sentem no seu cotidiano. Tio Isaías, por que você não colocou ansiedade? Né? A gente tá falando muito sobre emoções depois do lançamento de Divertidamente 2, né? Aquele filme lá da Disney. E eu não coloquei ansiedade porque é uma emoção que, inclusive o filme, é um filme que eu acredito não ser para as crianças, mas sim para aquela fase da adolescência, pré-adolescência. Mas as nossas crianças, muitas delas não sabem nem o que é ansiedade. E eu não vou entrar a fundo nesse assunto, a gente pode até conversar sobre isso lá no meu Instagram, @tioisariasmelo, mas nós precisamos tratar sim sobre as emoções, sobre o controle das emoções, né? Fazer com que as crianças entendam que elas não estão sozinhas com as suas emoções, que o Senhor pode ajudá-las, que elas não estão com a mente cheia de emoções e o Senhor não se importa com nada do que elas estão sentindo. Quero te lembrar que a Disney ela não tem princípios cristãos. Não estou dizendo aqui que é pecado assistir o filme, nem nada disso, tá? Não estou falando nada disso. Mas eu estou dizendo para você que a Disney ela não tem princípios cristãos. Então, você não pode usar um filme da Disney para trabalhar sobre um tema tão importante com as suas crianças na tua igreja. Por isso eu preparei esse material, certo? Esse material ele tem princípios cristãos e também trabalha essa questão das emoções e eu quero trabalhar aqui com você. O que eu te aconselho a fazer, esse não é um momento de contação de história. Você vai contar uma história para as crianças? Vai, né? Você vai citar algumas histórias da Bíblia, mas eu quero que você entenda que esse é um momento que você vai criar com as suas crianças, seja com as crianças da sua igreja ou com os seus filhos, porque eu sei que muita gente que me acompanha, que adquire os meus materiais, não são líderes de crianças, mas são pais. Então você vai criar um momento, uma roda de conversa com as suas crianças, para que elas se sintam à vontade para conversar com você, para contar aquilo que elas estão sentindo. Inclusive, na apostila, eu dou algumas instruções para como para a sua aula desenvolver da melhor forma, não se tornar um momento chato, nem um momento que as crianças não sintam em você confiança. Né? Então, você vai criar um momento ali de quebrar o gelo com as crianças, para que elas interajam com você. E aí, você vai criar uma roda de conversa e vai usar o termômetro das emoções e vai apresentar para cada criança a emoção. Conforme você for apresentando nesse primeiro momento as emoções, eu vou te recomendar que você faça o seguinte: você vai perguntar para cada criança qual emoção ela está sentindo naquele dia. Ah, tio, eu estou sentindo alegria. Por que você está sentindo alegria? Você vai perguntar para a criança por que ela está sentindo aquela emoção naquele momento e ela vai dizer: tio Isaías, eu estou triste. Aí você baixa aqui, ó. Ah, você hoje está triste. Você pode aproximar o termômetro e pedir para a criança colocar na emoção que ela está sentindo, certo? Isso aqui é interativo, é um material interativo, vem tudo em folha 4, tá, gente? Mas você vai ter todo o apoio lá para montar os materiais na sequência certa. É bem fácil de você montar isso aqui, não se preocupa não. Então, você vai pedir para a criança colocar na emoção que ele está sentindo. Ah, eu estou triste. Por que você está triste? Você pode dizer para o tio por que você está triste? Se ela se sentir à vontade para contar o porquê ela está triste, então você vai ouvi-la. Você vai permitir que ela fale. Você vai permitir que a criança sinta-se à vontade para contar aquilo que ela está sentindo. Você não vai fazer uma terapia com as crianças, a não ser que você tenha a graduação para isso. Mas você quer apenas quer transmitir esse ensino baseado na Bíblia e ajudar elas a entenderem que Jesus se importa com as emoções delas, que elas não estão sozinhas, você vai simplesmente ouvi-la e depois você vai apresentar o conteúdo que nós preparamos aqui, ok? E aí você identificar alguma coisa, algum princípio ali de depressão, alguma coisa, você vai direcionar através com a ajuda dos pais daquela criança para um psicólogo, para ela ter um acompanhamento terapêutico, certo? Mas isso não é agora. Você vai ouvir, você vai entender, você vai ter todo cuidado, você vai orar bastante.
Então, é uma área que você tem que ter muito cuidado. Você vai estar trabalhando com as emoções das crianças. Nossa ideia aqui não é terapia, mas sim falar para as crianças que Jesus se importa conosco, que Ele está conosco em cada sentimento, em cada emoção que sentimos, que Ele não nos abandona. Por isso eu criei essa imagem aqui no painel, ilustrativa, só para representar Jesus enxugando as lágrimas de uma criança, para que ela olhe e fixe mais ainda aquilo que você vai passar, que é que em todos os momentos Jesus está conosco. Momentos de alegria, tristeza, medo, preocupação. Então, destaquei aqui essas emoções mais sentidas pelas crianças. Você vai pedir que elas, na roda de conversa, falem o que elas estão sentindo. Vai pedir para que elas digam por que elas estão sentindo aquilo, e você vai ouvi-las. E com a ajuda do Espírito Santo, você vai ministrar o coração de cada criança através do conteúdo que eu vou te passar aqui. Então, após fazer esse momento de interação com as crianças, você pode fazer uma dinâmica. E qual é essa dinâmica, Gisele? Está aqui no chão, cai uma folha, vou pegar aqui para você. Vou nem cortar. Vou nem cortar, que é para você ficar. Então, essa dinâmica é a dinâmica das emoções. Separe as crianças em 4 equipes. Cada equipe vai representar uma emoção. Então, no nosso caso, eu coloquei aqui 4 equipes, mas podem ser, como aqui tem 5 emoções, então você vai separar em 5 equipes, certo? Se der a quantidade de crianças para separar nessas 4 equipes. Se não der, você vai adaptando conforme o tamanho da tua classe, ok? Cada equipe vai representar uma emoção falada na ministração de hoje. Cada integrante vai ganhar um balão na cor referente a cada emoção e nele vai desenhar a expressão da emoção que a sua equipe está representando. Atrás de cada balão, a criança deverá escrever a referência bíblica do versículo que falamos para cada emoção. Exemplo, desenhar no balão amarelo a expressão alegre e escrever atrás dele Filipenses 4:4, que é o versículo que representa a emoção alegria. Depois de todos prontos, vamos juntar as equipes. Enquanto a música passar, eles vão jogando o balão para cima, pode ir jogando para outros amigos, não precisa ficar com seu balão. Pode até haver essa troca, né, de amigos. Ah, joga um balão para fulano, depois joga um balão para ciclano. E quando a música parar, cada um deve pegar um balão, não precisa ser da sua equipe. O balão que ele pegar, ele deverá procurar na sua Bíblia aquele versículo e falar em voz alta, cada um na sua vez. O objetivo dessa dinâmica é ensinar de uma forma divertida e dinâmica que podemos buscar na palavra do Senhor ajuda para todos os momentos que passamos. Então, esse é o nosso objetivo com essa dinâmica, certo? Você vai receber esse material aqui explicativo e com ilustrado também, para você entender melhor como funciona a dinâmica. Então, o nosso objetivo é esse, que ensinar para as crianças que em todos os momentos, em todas as situações que passamos, em todas as emoções que sentimos, Jesus está conosco. E aí, você vai começar a se aprofundar em cada emoção aqui, certo? Então, a emoção alegria. Conforme você for falando sobre cada emoção, o que eu te recomendo a fazer? Pedir que as crianças imitem a expressão daquela emoção. Ah, vamos falar sobre a alegria. Como é que a gente fica alegre? Sorridente, alegre, alegre. Vamos falar sobre raiva. Raiva. Entende? Então a gente falar cada emoção para as crianças e pedir para que elas imitem, expressem com seu corpo, com seu rosto, cada emoção, que representa cada emoção. E aí fica algo bem dinâmico, algo que as crianças vão se envolver na sua aula, isso já vai quebrando o gelo e deixando ela mais à vontade para quem sabe conversar com você, dizer aquilo que ela está sentindo, e você dá um direcionamento na palavra do Senhor para aquilo que ela está sentindo. Então, quando a gente for falar sobre cada emoção, a gente vai usando o termômetro. Vamos falar sobre a alegria. Quem lembra de um momento de alegria na Bíblia? Vai deixar as crianças responderem e depois vamos falar sobre o momento de alegria que separamos aqui. O Senhor proporcionou ao povo hebreu um momento de alegria. Viveram 430 anos presos no Egito, sendo escravizados, sentindo tristeza, sentindo medo, preocupados, foram ameaçados de perder seus filhos, muitos perderam os filhos, mas Moisés ficou livre, o Senhor usou Moisés, e através de Moisés o Senhor libertou o povo do Egito, e quando eles atravessaram o Mar Vermelho, eles cantavam, eles pulavam, eles se alegravam, Miriam cantou, Miriam se alegrou. Então você vai falar sobre a emoção, a alegria, vai destacar o versículo, ó, tem a emoção e tem um versículo representando a emoção. Aqui é Filipenses 4:4 que diz: alegre-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se. E vai explicar para a criança que Jesus nos proporciona momentos de alegria, que Ele está conosco também nos momentos de alegria, e que a nossa alegria não pode estar nas coisas dessa terra, e sim no Senhor. A alegria da salvação, porque o Senhor nos salvou, porque o Senhor nos libertou, o Senhor nos livrou do inferno, do pecado, e nós somos alegres por isso, porque Ele nos salvou. Isso é a alegria da salvação. Eu vou passar rapidinho aqui para o vídeo não ficar muito longo, certo? Mas o que você vai fazendo, você já entendeu, né? Você vai falando aqui sobre cada emoção, baixando aqui, pedir para a criança expressar com seu corpo, com seu rosto, cada emoção aqui que você vai falar, e em cada emoção, representada aqui por cores, certo? Você vai ter uma história bíblica. Ao ministrar sobre a raiva, pergunte para as crianças mais uma vez que história da Bíblia elas lembram de algum personagem que teve um momento que ficou com raiva, que se irou. Você vai pedir que as crianças respondam e vai
apresentar logo o exemplo, preparado aqui por nós, sobre Caim e Abel. E vai dizer para as crianças, nós podemos sentir raiva? Sim, sentimos raiva. Vai chegar algum momento na nossa vida que algo vai acontecer, que a gente vai ficar com raiva, que a gente vai se irar, mas nós não podemos pecar. Caim, ele pecou, ele sentiu raiva, ele ficou com raiva porque a sua oferta não agradou ao Senhor, porque a do seu irmão foi melhor do que a sua, e ao invés dele tentar melhorar, resolver aquela situação, tirar aquela raiva do seu coração, ele deixou com que aquela raiva dominasse, e logo ele pecou. E aí, que Paulo fala lá em Filipenses 4:26, que diz assim, se vocês ficarem com raiva, o que significa? Vocês vão ficar com raiva. Vai acontecer de vocês terem raiva. Mas, se vocês ficarem com raiva, não deixem que isso faça com que pequem. Então, Paulo estava ensinando sobre exatamente isso que eu acabei de falar. Vai ter raiva? Vai. Nós vamos sentir raiva. Nós vamos ter momentos em nossa vida que nós vamos sentir raiva. Então, sempre que você for falar sobre emoção, que você for dar algum exemplo, use algo da sua vida, exemplos da sua vida, experiências que você já teve em sua vida, mas também use exemplos que a criança vai viver, né? Algo do cotidiano das crianças. Então, você vai sentir raiva daquele teu amiguinho que não te emprestou o celular, não te emprestou o jogo, não te emprestou, seja lá o que for, você vai dar exemplos, sabe? Tá? Então, prepara os exemplos aí, eu pego para as crianças darem exemplo, porque você precisa dar exemplos do cotidiano das crianças. Mas o que você não pode fazer é deixar com que essa raiva te domine. Deixar com que isso domine tua mente, teu coração, porque senão você vai pecar. Aí a situação vai complicar, você vai causar ainda mais problemas. Então, sentiu raiva, Jesus me ajuda, tira isso do meu coração, não me deixe pecar. E Jesus vai te ajudar porque ele está com você em todos os momentos. Né? Então, você vai dar o exemplo de Caim e Abel. Aí depois você vai falar sobre a tristeza, vai perguntar para as crianças se elas lembram algum momento de tristeza na Bíblia, e vai falar sobre Marta e Maria, que ficaram tristes quando seu irmão Lázaro morreu. E no momento de tristeza, elas sentiram como se Jesus tivesse abandonado elas. Porque quando Jesus chegou lá depois de alguns dias, elas disseram, Jesus, o Senhor deveria ter vindo antes, o Senhor demorou para chegar. No momento de tristeza, diga isso para as crianças, elas vão sentir tristezas. Elas não podem achar que a vida vai ser só alegria, que a vida vai ser só flores, balões, festa. Não! Diga para as crianças que elas vão sentir tristezas, que quem sabe algumas delas já perderam algum ente querido, mas prepare elas e diga, olha, vai chegar o momento em que essas coisas vão acontecer. Você vai perder pessoas queridas na sua vida. Momentos tristes vão acontecer. Situações que vão te deixar tristes vão acontecer, mas nunca pense que Jesus te abandonou, porque quando Marta e Maria achou que Jesus tinha perdido o controle, que Jesus tinha abandonado elas, Jesus chegou, mudou a situação e mostrou para elas que até na tristeza que ele permitiu, ele tinha um propósito. Então diga sempre isso para as crianças, em cada emoção que você sente, em cada momento de tristeza que você vivenciar na sua vida, saiba que Jesus está por perto e que ele vai chegar e resolver a situação. Porque a palavra dele diz, lá em Salmo 30, que o choro pode durar a noite inteira, mas de manhã vem a alegria. O que isso quer dizer, tio Isaías? Que os momentos de tristeza vão acontecer, mas não vão permanecer, vão passar. O momento de tristeza passa, não é para sempre. Pode parecer que nunca vai ter fim, mas logo passa, porque ele está conosco em todos os momentos, assim como ele esteve com Marta e Maria. E elas nem imaginavam que tudo fazia parte de um plano perfeito de Deus. Que bênção, né? Que lindo. Você pode se aprofundar dessa forma também com as crianças, pedir com que elas contem momentos de tristeza. Como eu te disse no início, é um momento de conversa, de interação, de aconselhamento. Você vai tratar sobre um tema muito importante e você não vai fazer terapia com as crianças. Você vai dar um direcionamento dentro da palavra de Deus e mostrar para as crianças que Jesus se importa com elas, utilizando base bíblica para isso. Vamos falar sobre o medo. E quem a gente selecionou aqui para falar sobre o medo? Jeremias. Jeremias, quando recebeu o chamado, ele teve medo. Ele não quis ir, deu várias desculpas, mas Deus disse, Jeremias, não precisa ter medo, eu estou com você, eu vou te ajudar. E você precisa dizer para as crianças também, você precisa também dizer para as crianças que elas não precisam ter medo de assombração, de escuro, ou seja lá do que for que elas possam ter medo, elas precisam lembrar que Jesus está com ela em todos os momentos, inclusive nos momentos de medo, porque em sua palavra, ele diz em Salmos 34, verso 4, que eu pedi a ajuda do Senhor e ele me respondeu e ele me livrou de todos os meus medos. Então, ele te livra de todos os teus medos, ele te ajuda a vencer todo medo. Você vai ensinar isso para as suas crianças, você vai mostrar para elas que o Senhor está com elas em todos os momentos, quando elas tiverem alegria, tristeza e também o medo, que elas não precisam ter medo de escuro, de dormir no quarto delas, porque muita criança não dorme no quarto porque tem medo do escuro, e você pode falar isso para elas através dessa história bíblica, da referência bíblica, e o poder da palavra de Deus vai penetrar a mente, o coração das crianças, vai arrancar todo o medo, e a criança vai chegar em casa corajosa, eu digo isso por experiência própria,
Quantas vezes já ministrei sobre essa questão e falei, olha, não precisa ter medo do escuro, não precisa ter medo de assombração, não precisa ter medo do inferno, do diabo, dos demônios, porque Jesus está conosco, Ele nos livra de todo medo, Ele nos protege, Ele nos guarda, a presença dEle está conosco em todos os momentos. Diga isso para a criança, faça ela ter a certeza de que Jesus está com ela, amém? E vamos falar sobre a preocupação. Tio Isaías, por que você não colocou ansiedade? Já te disse, né? A gente não vai fazer terapia com as crianças. Entrar nesse tema de ansiedade é um tema muito profundo, um tema muito que precisa ter muita cautela. Mas então a gente vai falar não sobre a ansiedade, não sobre crise de ansiedade, mas sobre a preocupação, coisa que a criança sente. Ela não fica preocupada, porque eu tenho que pagar a conta. A criança não fica preocupada porque tem que pagar a conta. Ela fica preocupada, às vezes, porque por causa de uma prova, às vezes, por causa de uma situação que aconteceu dentro de casa, ela vivenciou aquilo e fica preocupada se aquilo vai se resolver ou não. Então, você vai sempre citar exemplos do cotidiano das crianças, vai citar o exemplo da Bíblia. Aqui nesse exemplo é Marta, quando recebeu a visita de Jesus, enquanto Maria estava lá, juntinho de Jesus, ouvindo Jesus, Marta estava preocupada com muitos afazeres e Jesus chegou perto de Marta e disse, Marta, você está preocupada demais, você está se ocupando demais com outras coisas que pode ficar para depois e está perdendo a melhor parte, que é estar comigo. E você vai citar para as crianças o que diz lá em Filipenses 4:6, que diz, não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. Então você vai trabalhar com as crianças sobre as emoções, usando o termômetro. Cada emoção que você for passar aqui, ensinar aqui para as crianças, você vai pedir para elas imitarem, né, com seu corpo, com as expressões faciais, imitar cada emoção que você vai apresentar. E você vai apresentar também na base bíblica que Deus sempre está conosco em todos os momentos, assim como Ele esteve com Marta e Maria, assim como Ele esteve com Jeremias, assim como Ele esteve em todos os momentos da Bíblia, em cada emoção que nós sentimos, Ele também está conosco. Amém? E aí a gente tem uma atividade bem legal para apresentar para as crianças, que é o mini termômetro das emoções, que elas vão recortar, vão montar bem direitinho. É o mesmo termômetro, tá? O mesmo termômetro, só que numa versão mini. E aí elas vão montar o termômetro, elas vão ter esse termômetro em mãos, e você vai passar outra folha para elas com uma atividade que é: complete cada quadrado com um desenho que represente a emoção descrita e escreva um versículo para cada uma delas. Aqui estão todas as emoções que acabamos de falar, de apresentar a base bíblica para provar que Jesus sempre está conosco, nos ajudando. Você vai pedir para que ela desenhe algo que represente a alegria, a raiva, cada emoção. E aqui tem a base bíblica de um versículo que fala sobre a alegria, de um versículo que fala sobre raiva. Você vai pedir para que a criança abra a Bíblia e escreva esse versículo. Se as suas crianças são menorzinhas, você só vai pedir para ela desenhar. Se as suas crianças já sabem ler, você vai pedir para elas fazerem a atividade escrevendo, certo? Mas sempre destacando essa questão dos versículos e de que Jesus sempre está conosco em todos os momentos, em todas as nossas emoções, em tudo que sentimos. Tem aqui esse versículo, mini painel do versículo, lindo, né? Esse painel aqui tem o nosso versículo base da nossa lição, que é o Salmos 46:1, que diz: Deus é o nosso refúgio, nossa força, socorro que não falta em tempo de aflição. Ele está conosco em todos os momentos. Então você vai fazer, transmitir esse versículo para as crianças. Como trabalhar a memorização? Tem várias formas. Você pode escrever o versículo, recortar e montar 2 grupos e pedir para que o grupo, em um tempo determinado por você, monte o versículo, como quebra-cabeça, você vai embaralhar e pedir para que a equipe monte. Você também pode pedir que as crianças repitam o versículo pulando, dançando, cantando, de olhos fechados, não sei, batendo palma. Fazer com que a criança repita o versículo, trabalhe com o versículo até elas memorizarem, certo? O importante aqui não é só a memorização. Tem muita gente que, memoriza como se isso fosse uma competição. Não é isso. O importante aqui é que a criança fixe em sua mente, que isso seja inculcado aqui, ó, que Jesus está conosco em todos os momentos. Ele é o nosso refúgio, ele é o nosso socorro bem presente, ele está conosco. Nosso objetivo é esse, certo? E aí, eu já te apresentei sobre a dinâmica dos balões, né? Mas também nós temos um jogo bem legal que eu preparei para você, que é a trilha das emoções. É um jogo de tabuleiro, sim. A trilha das emoções. E como funciona? Trilha das emoções, você vai receber esse arquivo completo, também o arquivo do dado. Você vai dividir as crianças, cada criança vai receber aqui um pino, certo? Tem todas as informações de como as crianças devem. Tem todas as informações, regras do jogo dentro do kit, certo? Dentro do arquivo PDF. Mas basicamente é isso. Você vai pedir para que as crianças, cada um pegue um pino com um número, depois a criança vai jogar, a emoção que cair, ela vai pegar o pino, vai sair aqui do início, e vai andar até a emoção descrita. Se cair aqui nessa seção de perguntas, aí vai acompanhando o teu kit um envelope, deixa eu achar o envelope aqui, Jesus, deixa eu achar o envelope, achei, um envelope com
perguntas. Perguntas relacionadas ao tema que você acabou de trabalhar. Essas perguntas não tem pergunta certa, nem pergunta errada. São perguntas relacionadas ao tema, né? Para encontrar um versículo relacionado a alguma emoção. E algumas perguntas, como essa aqui. Já fez algo quando estava com muita raiva e depois se arrependeu? Você vai pedir para a criança responder e o jogo continua, certo? Aí quem chegar no fim primeiro ganha a competição. Você pode dar uma premiação ou algo que você achar melhor aí. Então, essa é a nossa lição. Eu espero que você tenha gostado. É uma lição muito completa. Tio Isaías, como eu posso ter todo esse material? Ele está disponível para você adquirir. Não se preocupe, é um valor muito acessível. Todas as nossas lições, lançamos lições semanalmente. Todas elas são de um valor muito acessível para que muita gente tenha acesso e nós temos alcançado nações com esse material. E eu espero que te alcance também e, consequentemente, alcance as tuas crianças. Amém? O link está aqui na descrição, também está no primeiro comentário. Ao adquirir esse material, você recebe imediatamente ele através do seu WhatsApp, material completo em PDF. Que Deus te abençoe, que Deus te use poderosamente. Toda semana tem vídeo novo aqui sobre uma lição diferente, material diferente para você usar aí na tua igreja, na sua escola bíblica infantil, nos cultos infantis, na sua pregação infantil. O importante é que você se inscreva no canal, que você ative as notificações, que você deixe o seu like para que você não perca nenhum conteúdo novo aqui, porque tem muita novidade vindo por aí. Que Deus te abençoe. Me segue lá no Instagram, @tioisaiasmelo, e eu te espero lá também com mais conteúdos e até o próximo vídeo, tá bom? Deus te abençoe. Tchau, tchau.